Muito bem, estamos começando o primeiro bloco aqui do programa Chega Mais, informação e entretenimento para você, amigo araguainense. Hoje nós estaremos aqui começando o bloco Convidado da Semana. Estamos com a presença aqui do Cristiano, que ele é doutorando lá da Universidade Federal do Tocantins e que também participa de um grupo chamado Loucademia de Cinema de Araguaína. E a gente vai bater um papo com ele aqui e saber mais profundamente como é este projeto maravilhoso, né? E a partir de agora, com você. Tudo bem, Cristiano? Beleza? Tudo bem, Aurésio. Primeiramente, agradeço o convite. Seja bem-vindo ao programa Chega Mais. Muito obrigado. Programa exclusivo para educação e cultura. E nós temos a honra de receber você aqui como nosso convidado. Igualmente pela presença e o convite, Aurésio, agradecer a importância de estar debatendo sobre arte, cultura e educação. Eu, primeiramente, quero te agradecer e agradecer às pessoas que estão assistindo, os telespectadores que estão acompanhando o seu trabalho, e a gente falar um pouquinho sobre cinema, cultura, educação. Basicamente, na década de 70, início de 70, Araguaína começou a implantar aqui o cinema. Sim. De 60 para 70, 68. Uhum. E nós tivemos vários cinemas. O Cine Luz, que era o melhor, de propriedade do ex-vereador Carlos Luz. E tivemos também o Cine Ideal e o Cine Natal. E o Cine Natal, que era uma sociedade de dois moradores, seu Sun Sobrigel e outro, que eu não estou lembrando no momento. E eles eram concorrentes, tá? Isso é bacana. Houve uma disputa de concorrências e os filmes eram enviados, né, ainda naquele enrolo bem antigo, e vinha de São Paulo, de Goiânia, São Luís. E isso foi até legal, Ares, porque assim, vinha de ônibus. De pesquisa, porque, por exemplo, quando eu realizei essa pesquisa em 2018, era uma das coisas que mais me inquietava, pelo fato que Araguaína, no momento que eu realizei a pesquisa, só possuía uma franquia de cinema. Até recentemente era assim, né? Possuía uma única franquia de cinema. Eu ficava imaginando, gente, mas nos anos 70 nós tivemos 3 cinemas em atividade na cidade. Será que o pessoal daquela época consumia mais filmes, gostava mais de cinema do que o pessoal de agora? Eu fui tentar entender um pouquinho, porque esses aspectos da história influenciam o que é a atualidade hoje. Então, porque quando você só tem uma franquia de cinema, logo monopoliza, né, o acesso ao cinematográfico. E foi aí que eu surgi como uma provocação para o meu trabalho e para mim enquanto pessoa, enquanto sujeito envolvido com o tema, de que era necessário existir um projeto que possibilitasse essa democratização à sétima arte. Porque assim, a franquia privada, ela visa o quê? Ela visa o lucro. Então, e muitas vezes esse lucro... Bilheteria. Não? A bilheteria também. E isso foge um pouco da realidade, boa parte, principalmente do público jovem araguainense, que é uma coisa que eu via por eu trabalhar como professor na época, lidar com os jovens, e eu via que faltava muito entretenimento. Condições financeiras também para ir. Isso. E aí eu fui percebendo isso, porque como eu frequentava muito, e então entrevistava o pessoal, porque eu, além de buscar um pouquinho sobre a história do cinema, conversei com o pessoal das videolocadoras também, então pessoas que tiveram, porque foi um outro ramo, outro nicho do cinema, que teve seu auge, né? E depois sumiu praticamente, né? E hoje outras formas de consumo. E aí vi a necessidade, muitos desses filmes nostálgicos mesmo, dos anos 90, dos anos 80. Nós podemos perceber que em Araguaína, quando eu fiz várias entrevistas com esses antigos proprietários, eles falaram que um ponto crucial foi a chegada da televisão em Araguaína, certo? O Armazém Paraíba, ele chegou aqui no final da década de 60, 69, 70, e eles trouxeram a comercialização das primeiras televisões, entendeu? Inclusive a primeira televisão era uma Telefunk, 24 polegadas, preto e branco, e segundo o senhor Antônio Nogueira,
que ele era o gerente do Paraíba, eles fizeram a primeira apresentação lá na Praça das Nações, para as pessoas assistirem. Aí botaram as cadeirinhas lá e começaram a assistir. E aí, a partir daquele momento, o cinema começou a... O pessoal não frequentar mais. Tinha novela, a Escravizaura na época, era show, né? Sim. E aí, ele falou que esse foi um ponto crucial. Sim. E com a chegada da Anhanguera, né, em 76, teve a Anhanguera e outros canais de televisão, aí eles foram enfraquecendo. E a televisão expandindo cada vez mais. E chegando mais televisores para as residências. E o pessoal ficaram preso dentro de casa. E aí eles tiveram que fechar, porque não tinha mais como bancar as despesas. E é um curioso até assim, Arezzo, até pegando um gancho que você está falando, porque eu realizei um trabalho específico, né, um artigo, que também foi incluído na dissertação de mestrado, que era sobre as videolocadoras, e encaixa muito isso que você está falando, assim, um avanço da tecnologia, porque eu fui conversar, por exemplo, com os donos ainda, os poucos donos de videolocadoras que ainda residiam ainda na cidade, uns ex-donos e os donos que ainda mantinham ainda os seus negócios. E uma coisa que eles falaram, que o que enfraqueceu, por exemplo, o mercado das videolocadoras foi o quê? Diferente do cinema que foi a televisão, foi a pirataria. Que é a pirataria, que é aquelas... as banquinhas de DVD pirata. Aquilo ali que terminou de matar o mercado das videolocadoras. Aí, assim, mais recentemente, mas já estava começando a se desenvolver. Mas aí outro ponto também, não sei se você abordou, que é a chegada da internet em Araguaína. Em 96, por aí, começou a chegar aqui, os primeiros cyber. E aí, o YouTube entrou com os primeiros filmes. E aí, mais recente, a Netflix, aí... E aí pegaram a locadora e colocaram várias empresas, Netflix, tem a Netflix, tem outras também. Agora também. E até a Globo agora já está com Globoplay, né? E tem vários, agora tem... Eu tava na televisão lá olhando, que a minha é Slim, né? Tem 2.000 canais na internet, só de filmes, minisséries. Então, quem é que vai para um cinema? Parar tudo e ir a um cinema? Tem que realmente ter uma educação, tem que realmente ter um treinamento, um direcionamento desde criança, para eles terem esse hábito de ir no cinema. Porque só vive fechando aqui e abrindo o cinema. E uma coisa que eu observei muito, assim, com a experiência especificamente do projeto da Locademia de Cinema, que eu iniciei ele em 2018, na verdade. Como é que você faz com esse projeto? Então, assim... Nas comunidades, como é que você age? Então, assim, a intervenção. A partir da inquietação da dissertação, eu comecei a elaborar o projeto. E uma coisa que eu via que faltava um pouco era essa interação nas redes sociais. Seja um projeto social ou esse, vamos dizer assim, esse nicho de entretenimento. Então eu comecei o quê? Divulgar em Facebook, no Instagram, nós também temos uma certa popularidade, e direcionar isso principalmente para esse público jovem dos bairros periféricos. E uma coisa que eu acho que é bem interessante do nosso projeto é o quê? Que é uma coisa importante que eu analisava isso desde a época da pesquisa enquanto pesquisador e enquanto espectador também, porque eu assisti os filmes também. Porque muitos filmes que estavam em cartaz não eram filmes tão atrativos para esse tipo de público, sabe? Então, aí, nessa mesma época, por exemplo, estava inaugurando, por exemplo, o Cinesesc, que ainda se mantém até hoje, que tem uma proposta um pouquinho diferente, né? Que é são filmes mais alternativos, filmes mais educacionais. Só que eu sempre sentia falta, por exemplo, no público no Cinesesc por exatamente isso, por não ter essa mediação, essa divulgação maior nas redes sociais dos filmes que eram exibidos e que de fato também era gratuito. E aí uma coisa que eu pensei até para ver assim, onde cada projeto acertava e não vou dizer nem que errava, né, mas que direcionava para o seu público, para tentar fazer um diferente na Locademia, que é o quê? A votação dos filmes. Então assim, o próprio público vota os filmes que são exibidos no projeto. Então, seleciona. Assim, isso, e a gente só faz meio que assim um gerenciamento de quais vai ser as sessões, distribui elas e tudo mais, mas a escolha dos filmes, vamos dizer assim, a votação, e aí isso que mobiliza o projeto, porque não é só a sessão, as pessoas começam a se envolver com o projeto antes de haver exibição do filme, então começa a fazer campanha para um filme X ou Y, prévia, isso, e aí houve assim um acolhimento muito do público jovem conosco, porque
foi muito direcionado, vamos dizer assim, mais para a universidade. Mas é uma coisa que para nós foi impressionante, porque acolheu muitos jovens. Então, assim, até você pensar assim, o jovem gosta de cinema? Gosta e gosta muito. Só que a questão era um espaço que proporcionasse ele se sentir à vontade, um espaço que exibisse filmes que fosse da preferência ele dele. Gostasse. Isso, e aí acho que foi bem legal isso, porque o projeto foi criando isso, uma afinidade. E quantos bairros você já rodou aí apresentando esse projeto, passando filmes? Na verdade, assim, a gente não tem um lugar fixo, né, mas oficialmente... E qual a frequência, assim, durante o mês? É uma vez por mês? Como é que é? Porque eu sei que você não vai direto. Isso. Tem um cronograma? Sim, geralmente nós montamos um cronograma no final do ano. O projeto começou em 2018, especificamente em outubro de 2018. E a ideia era que fosse mensalmente, todo mês, nessa, vamos dizer assim, nesse processo, nós fizemos oficialmente 9 edições. Então, mensalmente ocorriam, e cada edição era exibido 2 filmes por edição. Então, ocorreram oficialmente 9 edições, mas fizemos outras edições extraoficiais em parceria com outros movimentos, com outros espaços e tudo mais, porque eu acho que o legal do projeto é isso, porque ele é também uma extensão. E dentro dessas 9 edições, 8 delas foram no Espaço Cultural de Araguaína, ali próximo da rodoviária. E no Espaço Aguinaldo Borges Pinto, né? Isso. E uma edição nossa foi na UFT. E outras edições extraoficiais que a gente fez foi uma na Escola Vila Nova, lá no setor Vila Norte, e uma outra mais recentemente, que a gente fez no ano passado, foi na Praça Céu. Então, assim, a gente tomou todas as restrições, porque também questão do Covid e tudo mais, cadeiras separadas, distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo. Mas, oficialmente, a gente faz mais no espaço cultural, porque é um espaço maior também, um espaço aberto, que eu acho que é uma coisa que atrai também muito o público, é isso. Porque diferente dos outros cinemas que são fechados, um cinema aberto te traz uma arena, né? É uma arena, né? E, fica legal. Assim, é uma experiência diferente que traz. Em relação ao investimento financeiro, apoio financeiro, você tem algum fundo de recurso federal, estadual, municipal para tocar esse trabalho? Na verdade, ou falta? Falta muito. O nosso é um projeto, a gente se auto-intitula assim, que nós somos um projeto alternativo e independente, né? Por mais que seja no espaço público, é um espaço que, vamos dizer assim, a Alô Academia de Cinema é um grupo de amigos que gostam de cinema. Resolveram fazer algo, umas sessões de cinema, mas os recursos, pelo menos, de materiais, são nossos. O tempo, a logística do cartaz, eu particularmente, eu mexo com boa parte dessas partes. Burocracia do projeto, que é levar ofício para a Secretaria de Cultura, a gente limpa o espaço, entrega limpo, data show é de propriedade nossa mesmo. Então, assim, caixa de som a gente pega emprestado. Então, assim, cada um colabora com um pouquinho que tem. Então, assim, um amigo que tem a caixa de som, outro amigo tem microfone, aí eu tenho um data show. Aí a gente junta tudo isso e faz a sessão de cinema. Mas recentemente a gente conseguiu vamos dizer assim, do auxílio emergencial da Aldir Blanc, né? Então, vale citar também. Assim, foi um valor muito pequeno, perto assim, da demanda que é o projeto. Porque, mas já é um sinal, alguma coisa. Já foi uma coisa positiva que a gente nem esperava que fosse ganhar, né? Mas foi uma coisa muito boa, porque o projeto precisa muito disso. Porque não é fazer um cinema, não é só ligar um data show e projetar. Na verdade, existe uma logística cara. Tudo por trás, sim, muita coisa, então, né? Assim, existe algumas teorias sobre a história de como começou o cinema, né? Porque quando a gente fala sobre cinema, a gente está falando o quê? Sobre
não está só pensando no cinema em si, como a gente conhece hoje, é porque o cinema ele envolve outras artes, né? Então muitas artes anteriores. E aí, mas assim, é uma teoria que eu pego muito, que eu acho que é uma teoria mais conhecida, de quando houve a primeira exibição pública de cinema. Então, o que é o cinema? Até para as pessoas entenderem a sua historicidade. O cinema é a combinação, e é isso que ele foi muito pensado, da combinação de outras artes numa arte única na modernidade. Ou seja, o cinema ele começa na virada do século XIX para o século XX, que é o quê? Revolução Industrial, a fotografia vai se aprimorando, então pega os elementos da fotografia, e aí você começa a dar movimento a ela. E aí isso que começa a ideia do que seria hoje que a gente conhece como cinema. E aí conhecida como a primeira exibição pública, vamos dizer assim, o primeiro ato de cinema na humanidade foi com os irmãos Lumière, lá na França, em Paris, que eles exibiram 2 curtas em 1894. Então assim, eles exibiram 2 curtas que eram sobre os operários, classe operária, um curta bem pequenininho, e um outro que até existe uma história por trás dele que é bem interessante, porque como era a primeira exibição pública, as pessoas não conheciam, não sabiam o que era um filme, o que era cinema, né? Que era de um trem vindo numa tela. Então muita gente correu pensando que era um trem de verdade, porque nunca tinha visto algo tão parecido com aquilo. Tão real. Que era uma imagem de um trem em movimento vindo para o seu rumo, né? Então o cinema até... desde os irmãos Lumière, com a primeira exibição pública, vamos dizer que eles são os criadores, porque tem várias teorias que falam, por exemplo, que Thomas Jefferson, que é o criador, por exemplo, da lâmpada, foi também um dos criadores dos aparelhos que seriam, posteriormente, o cinematógrafo, que inspiraria hoje os projetores. Só que para aquela época. Projeção da imagem. Mas assim, os irmãos Lumière são conhecidos como as pessoas que popularizaram, dos primeiros expoentes do cinema. Surgiu então ali na Europa, né? Na Europa, na França. Né? E aí até a Revolução Industrial. Isso. Ali. E aí teve o Georges Méliès também, posteriormente, como ele tinha um grupo de teatro, que foi, vamos dizer assim, a primeira indústria de cinema, que a gente conhece o cinema hoje como indústria, e aí era muito relacionado ao cinema, a magia, né? Porque era uma coisa muito mágica, por quê? Porque tinha muito aquela coisa circense, dar movimento às imagens, e aos poucos foram o quê? Acrescentando, pegando as narrativas vinham do teatro, da literatura, do texto poético. Mais pra frente, você mencionou Charlie Chaplin, que na década de 20 e 30 fez muito sucesso com o quê? Com a comédia. Foi. Então assim, foi especificando gêneros. E com o cinema mudo, né? Isso. Ele não falava uma palavra, né? Através de gestos, ações, movimentos. E aí o Chaplin chega até a transição do cinema, que é o cinema falado, como também o cinema começa a ser colorido, né? O cinema passa por essa transição entre os anos 50 e 60, passa por essa transição do cinema preto e branco. Até então era preto e branco, Preto e branco e mudo, né? Então isso é bem interessante, porque a ideia do cinema, e aí vários autores vão falar um pouco sobre isso, que era uma arte que englobava outras artes, englobava a fotografia, a música, a literatura, as plásticas, tudo. E no Brasil, a primeira... E no Brasil, quando a TV chegou no Brasil? Na década de 50, né? Isso. Agora o cinema, e até que não demorou tanto, em 1898 chegou a primeira, vamos dizer assim, a primeira exibição pública também de cinema, como os irmãos Lumière fizeram na França. 2 anos depois. Não demorou tanto não, então. Então eles trouxeram, foi um belga, o Henri Paley, que trouxe alguns curtas lá da Europa, né, porque era onde era o circuito, onde foi criado o cinema teoricamente, trouxe para o Brasil e foi exibido na praia de Copacabana. Só que na época o que acontece? O cinema era coisa muito, vamos dizer assim, muito cara também, logo essa exibição foi só também feita para a elite. Foi rara, assim, não muito diferente de hoje, se você for em algumas salas de cinema, o cinema é uma, vamos dizer assim, não é uma arte tão acessível como foi antigamente, né? Então assim, uma arte cara. Isso desde a primeira exibição, lá na virada do século XIX para o século XX. E os primeiros filmes, nossa, ali começando a cobertura das chanchadas, das marchinhas de carnaval. O cinema brasileiro começa já no século XX, mas ele vai ganhar muito destaque, principalmente com o cinema novo, com Glauber Rocha, por exemplo, conhecido como o primeiro movimento genuinamente cinematográfico nacional, né? Como na literatura temos os movimentos, temos o modernismo, parnasianismo, romantismo. O cinema foi ter isso, por exemplo, com o cinema novo, com um dos expoentes era o Glauber Rocha, que dos anos 50 e 60. Por quê? O que quer dizer o cinema novo? Que
isso submete a entender que havia já um cinema. Só que o cinema brasileiro era um cinema muito com a visão europeia, uma visão muito eurocêntrica. Elitista. Então, assim, envolvia essas elitizações, a visão de domesticar o olhar. Então, o Glauber Rocha quis romper o quê? Fazer um cinema diferente, um cinema novo brasileiro, que falasse sobre os brasileiros e fosse feito por brasileiros. Então, assim, um movimento que ganhou muito destaque. Então, Glauber Rocha é considerado até hoje, se não o maior, mas um dos maiores cineastas existentes no Brasil. Então, um dos grandes nomes. E aí o movimento do cinema novo foi um movimento muito marcante nessa, vamos dizer assim... E os filmes? Pagador de Promessa. Pagador de Promessa, que é também dessa geração. Ele ganhou o primeiro Festival de Cannes. Até, vamos dizer assim, até alguns anos, era o único filme brasileiro que chegou mais próximo do Oscar, né? A gente teve também Central do Brasil, que a Fernanda Montenegro foi indicada nos anos 90. Mas o filme nacional que passou mais próximo de ganhar um prêmio, que na verdade ganhou um prêmio nacional, né? Porque o Festival de Cannes é um prêmio que tem uma grande relevância no mercado cinematográfico, e o Pagador de Promessa ganhou nos anos 60. Posteriormente, o Brasil ganhou o Urso de Ouro com o Tropa de Elite. E só depois com o filme Bacurau, agora mais recente, né, uns 2, 3 anos atrás, que o Brasil ganhou novamente o Festival de Cannes como o melhor filme. Nossa, então ainda são pouquíssimos. Continua uma resistência muito forte ainda para democratizar o cinema. Se você pegar, por exemplo, da história também dos anos 90, também tem um movimento muito importante, que é o cinema de retomada, que eles chamam, né, um outro movimento que também teve muitos filmes que foram premiados. Que tem como que é um filme muito popular, que a gente já exibiu na Loucademia, que é o Auto da Compadecida. Então, o cinema de retomada tem Caramuru, o Auto da Compadecida, próprio Central do Brasil também. O Guarani também pega. Então, esses filmes dos anos 90 também tem a ideia de cinema de retomada. Por quê? Porque o mercado cinematográfico brasileiro, depois da pornô chanchada ter dado uma queda, então aqueles filmes muito da Globo, que tinham os Trapalhões, tudo, teve uma queda depois daqueles filmes, do final dos anos 80 para o início dos anos 90. E aí, na metade dos anos 90, tem uma crescente desses filmes. Volta a ter público, volta a ter visibilidade e premiações, né? Tudo bem, Cristiano, se a gente fosse falar de cinema aqui, né, a gente viraria à noite. Nós queremos agradecer a sua participação no programa educativo, cultural, Chega Mais, e esperamos em breve que você possa retornar novamente, e deixo aqui para você fazer suas considerações finais para nossos telespectadores que está aí em sua casa, ouvindo você. Primeiramente, eu quero agradecer, Ares, pelo espaço. Eu acho que é um espaço muito importante para a gente que pesquisa, para a gente que se envolve com arte e cultura. Parabenizo pela ideia e por executar o programa, porque eu imagino que não é fácil, pelo fato de trabalhar com temáticas tão necessárias, principalmente nesse período de pandemia. Eu vejo o quanto que a arte é necessária, a gente falar sobre arte, sobre cultura. Especificamente a gente falou sobre cinema, né? Mas outras manifestações culturais, seja na música, na poesia, na literatura, e relacionar isso com a educação, que também foi uma das áreas mais afetadas na pandemia. É muito valoroso ter esse espaço para debater sobre isso. E um recado que eu deixo para o pessoal que está acompanhando, que tem interesse pelo tema: pesquisem, pessoal, estudem, porque é possível. Porque eu digo isso porque, pela experiência do Cristiano lá na adolescência, se eu tivesse ouvido muitas pessoas que me desmotivaram, que era impossível estudar aquilo que você ama, que você acredita, que você gosta, como eu amo cinema. Isso eu acho que fica claro, até quando eu falo um pouquinho, que é possível o jovem se envolver com esse sistema e principalmente aprender, né? Porque eu digo que um dos meus maiores professores foram os filmes também. Além dos meus professores que passaram pela minha vida, eu aprendi muito com os filmes, aprendi tanto, mais tanto com os filmes, que isso me tornou minha profissão, tornou meu prazer, meu estudo. Então, assim, minha vida foi construída através disso, e eu espero que isso possa construir para outras pessoas também. Legal. Muito obrigado e até a próxima. Certinho, Alex. Valeu, amigos telespectadores. Voltamos já.
Muito bem, estamos iniciando mais outro bloco com a presença de um grande cantor e compositor de Araguaína, Madian Braga. Ele vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória na carreira musical e também divulgar um pouco sobre o seu mais recente trabalho produzido, né? Angústia Existencial, ok? Então, seja bem-vindo ao programa, Madian Braga. Tudo bem? Ok, é um prazer, né, estar com você mais uma vez, né? Talvez uma vez com você. Inicialmente a gente começou na rádio, não foi? A gente estamos assim, nós decidimos, né? Eu decidi estar regravando as músicas Volta das Bruxas e Angústia Existencial. É uma produção de 1976, né? E de repente a gente se dá conta de quanto foi ousado, né? Aquela empreitada de fazer isso, de um garoto de Araguaína sair com 17 anos e ir a São Paulo, contratar empresários, maestros, Verdade. contratar músico, enfrentar estúdio, e isso sem nenhuma produção, sem nenhum auxílio de produtor nenhum, totalmente independente. Era uma onda que estava começando a existir no Brasil, que era a força da música independente, e que a gente tinha uma certa antenado a essas coisas, essas leituras, e nós fizemos essa ousadia de gravar um compacto simples em 1976 em São Paulo. Verdade que você foi o primeiro artista na área da música de Araguaína a produzir um vinil. Sim. E foi essas duas músicas, né? Exatamente, Foram as duas músicas, Angústia Existencial e Volta das Bruxas. Exatamente. Com a intenção agora seria uma reedição, né, das duas músicas. Nós fizemos esse disco agora, um CD, né? CD que nós concluímos ele com 6 poesias faladas, com participações de algumas pessoas conhecidas, o Edson Galo, o Eduardo Castro, Chico Chocolate, Valéria Elias. Bem produzido, Fernanda Alcântara. Só fera do Tocantins, né? E nós pegamos também os meninos músicos. Claudivan Santiago também, Claudivan Santiago está aqui, grande violeiro hoje. Violeiro, também faz a poesia falada. E nós colocamos isso numa embalagem nova para estar realmente mostrando aquilo que foi feito naquela época. Um resgate, né? Da história, da música. Exato, acho que tem um pouco disso. Né? Um pouco da memória também. Diz o Nietzsche que são os artistas os verdadeiros historiadores, né? O artista que faz a história do dia a dia, né? É ele que faz a história, que de fato escreve naquilo que ele faz, né? Mais do que o historiador, ele tem uma outra levada, mas o artista é uma coisa mais real da história, né? Diz o Nietzsche isso. Certo. E a sua carreira, você trabalhou na prefeitura, no departamento de cultura, né? Fala um pouquinho sobre a sua experiência nessa área, fora dos palcos, assim. Nós tivemos a felicidade, né? Assim, eu digo isso porque eu acho que foi uma gestão importantíssima na história de Araguaína, que foi na gestão da prefeita Valderez, né? Sim, a primeira mulher, né? Prefeita de Araguaína. Que nós tivemos a felicidade de participar daquele processo, e foi muito rico em termos de cultura. Naquela época, onde nós conseguimos criar uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Esporte, eu tenho para captar recursos, né? Tenho a felicidade de estar dentro desse processo, ter participado desse momento histórico. Bom. E também foram realizados os festivais, né? O Fama, se não me engano. Parece que aconteceu festivais. Sim, os festivais. Houve um primeiro que foi muito bom e muito impactante, né? Isso, o Fama. Foi muito bom, o Fama, né? O Fama. Eu participei de um. Você participou, né? Participei. Então, também não houve muita... A sequência não foi muito boa. Você por ser assim, oriundo do Protofonia, né? Festival, né?
do Colégio Santa Cruz. Esse é o ponto. O que você acha? Festival ainda é importante? Dá para continuar? Dá para investir nesse setor aqui na cidade? O que está faltando de políticas públicas para que nós tenhamos um festival anual, mais contínuo, né? Que não faça 2, 3 festivais, nós já estamos e para, aí depois no outro vai, faz 2, 3, para. Por que não tem uma continuidade? Porque tem que ser política pública, né? Política pública, médio e longo prazo. Porque, né? O Festival Protofonia, esse é um festival que tem grande resultado em Araguaína, um festival do Colégio Santa Cruz dos anos 70, que nesse festival tem eu, tem o Genésio Tocantins, tem o Dorivan, tem muita gente importante. Ferrer, né? Milton Ferrer. Esse festival deu o Genésio Tocantins a participação no Festival Nacional da Rede Tupi, em 1979. Olha. Um festival que estava o Caetano Veloso, que estava o Walter Franco, que estava o Jairzinho. Estava o Walter Franco, o Gilberto Gil, o Zé Ramalho. Só a nata. Só a nata, o Oswaldo Montenegro ganhou com Bandolins. Naquele festival, quer dizer, nasceu do Colégio Santa Cruz aquilo. E isso eu acho que isso continua. A Araguaína tem essa força musical e tem muito desse início do Colégio Santa Cruz que deu esse espírito musical para a Araguaína, que é uma cidade hoje que tem prêmio internacional, né? Com Ana Vitória, prêmio internacional, meninas daqui, do palco do Colégio Santa Cruz. Nós temos também o Ivan Medeiros, que outra história, né? Ivan Medeiros é outra levada, importante, artista, outra linhagem. Fora do contexto do que eu coloquei aqui do festival. Mas o Genésio Tocantins naquele tempo chamava de Ceará, né? Ceará. Por que Ceará? É porque ele cantava uma música que falava no Ceará e ele pegou e apelidaram ele de Ceará, mas ele não adotou esse nome, não. Não. E depois disso, fale um pouco mais sobre a sua experiência agora na Associação Cultural de Araguaína, né? Ela foi criada quando e como ela está desenvolvendo seus trabalhos atualmente? Você é à frente dessa Associação Cultural de Araguaína, você deve ter essas lembranças. Ela é uma entidade de 1990, coisa assim. E eu já fui presidente, tinha sido presidente dela nos anos 2000. E nós houve um movimento grande em Araguaína naquela época, que é a associação está dentro desse contexto todo do espaço cultural de Araguaína, de todos os grandes movimentos culturais de Araguaína, a associação tem essa marca. E, no entanto, ela paralisou por uns tempos e nós reativamos agora, já há uns 5 anos, nós estamos reativando, mas agora nesse momento nós temos uma preocupação em trabalhar uma entidade um pouco mais como uma agência de fomento, quase que uma agência de fomento, menos de procurar fazer eventos. Menos barulho e mais investimento. Buscar eventos, buscar convênios, buscar editais, parcerias, e nós estamos realmente com esse processo, amadurecendo com muita calma para a gente estar conduzindo esse processo para que a gente chegue no objetivo que a gente imagina. Muito bem, nós vamos dar uma saidinha agora e retornamos daqui a pouco com mais um bloco com o grande cantor e compositor Madian Braga, de Araguaína, ok? Muito bem, retornando mais um bloco aqui do programa Chega Mais, informação e entretenimento para você. Estava olhando aqui o encarte do atual CD produzido pelo Madian Braga e achei uma letra aqui interessante, uma melodia que é Angústia Existencial. Fala sobre essa vida vã de sorte e azar, com lei kármica para pagar.
O que você... A música Angústia Existencial tem essa coisa do existencial. Ela é um questionamento de tudo. Da existência. Questionamento da existência e tudo que se vive, toda a incógnita que é a vida, né? Os mistérios. Todos os mistérios que são a vida, esse próprio refrão, ele, na melodia não dá para ser cantada como uma interrogação, mas o texto é interrogação. Para que não... a própria lei kármica é uma linha mais espírita, mas nesse texto eu não afirmo nada em termos nenhum de nada da questão da existência. É apenas mesmo a questão da angústia do existir, de como entender o existir. Essa música tem esse tema, essa preocupação. E essa aqui, a faixa 2, Volta das Bruxas. Quem seriam essas bruxas? A música Volta das Bruxas é interessante porque é uma música 1800 e tanto. Feminista, né? É uma música que eu escrevi ela com 16 anos de idade, mas é uma música que tem um tema forte que traz essa questão, hoje está muito atual, a questão da mulher. Eu tive um cuidado especial. A capa desse disco esse quadro é um quadro de 1888, que é a representação da primeira mulher que é considerada a primeira bruxa, que foi queimada, a pessoa já por intolerância contra a mulher, era uma matemática egípcia. Então a gente tentou contextualizar bem o disco, dar o formato dele, do que tem no encarte, do que está sendo cantado e do que tem no encarte. Então a música Angústia Existencial, Volta das Bruxas, é uma música com tema feminista, da força da mulher, né? Uma coisa que a mulher foi muito perseguida, mas a gente está dizendo que a gente vai voltar. Muitas bruxas foram queimadas, né? Exato. Principalmente na época do Renascimento, né? E veja bem, aqui nós temos também, achei outro interessante aqui, Procissão Jacuba. Tem a ver com o corre Jacuba ou não? O alimento? A Procissão Jacuba, ela é uma música que é uma imagem fotográfica, né? Imagem fotográfica minha, né? Que talvez você também tenha um pouco. Era quando havia aquela, assim que foi criada a Belém Brasília, na estrada para Filadélfia. Sim. Houve muito aquele, o banho de Jacuba ficou muito famoso, muita gente. Era o domingo, era o point da cidade, a Alagoinha toda descia. E a meninada toda descia de carona para lá, descia de carona. Né? Eu costumava ir para a feira, ali para a feirinha, onde era a feirinha hoje, dali saía os carros passando e os caras davam carona, a gente ia de carona, de bicicleta. Legal. E tudo ela é uma imagem fotográfica que eu tenho daquele período de Araguaína. Período da infância, né? Exato. Jacuba, sol e suor. Jacuba, medicinal. Jacuba, cura ressaca mental. Jacuba, você sabe como é a Jacuba, né? Quem bebe a Jacuba volta, né? Dizem. Verdade. E tem um ditado popular que diz: quem toma banho na Jacuba, né? Sempre volta, né? Exato. Retorna. E essa aqui da faixa 8, a gente fechando esses comentários sobre seu trabalho, Clamor das Águas. Tem a ver com o meio ambiente? Ou essa música é uma música também. Essa música é uma música dos anos 80, fiz essa música em 80, mais ou menos. Essa música já é uma preocupação ecológica, né? Essa música também... Nessa época já se preocupava. É uma imagem... Rio Araguaia. Uma imagem o que me provocou essa música foi a imagem do Rio Tietê. Quando eu vi o Rio Tietê, que era um esgoto ao céu aberto. E essa música nasceu... Quando você foi lá, né? Para gravar sim, na época. Já estava ruim já, na época? Não, naquele tempo era horrível mesmo. E então é um esgoto a céu aberto e me inspirou essa música. Uma música, um clamor, um pedido a cuidar das águas, né? O cuidar das águas. Hoje, sem peixes, cheio de lixo dos homens, leva nas águas a avareza industrial entre a cidade desse morto, aquele rio, que ontem era uma beleza natural. Rio Araguaia, Rio Tocantins, Piau, Pacu, Avaconoeiro, Margens Jardins, um delírio, um poema, canto, harmonia, equilíbrio, natureza, água agitada,
Vem Chegando a Piracema. É lindo, uma letra muito bonita. Nós fizemos ela agora, né, na edição agora do projeto que eu estou participando, né, concluí o projeto, que é o projeto da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura. Essas duas músicas estão musicadas, 2 poemas são musicados, né? O Rap Jacuba e essa aí também está musicada. É um projeto que a gente... Nós temos alguns vídeos, né, das músicas, a gente vai colocar assim, para o pessoal curtir ok. um pouco aí sobre o trabalho. Tá, né? nós temos algumas, tem 8 músicas novas sendo produzidas, não foram produzidas inclusive já. E qual o É endereço no YouTube para o pessoal? O YouTube é conferir. Pesquisa Madian Braga, né? Madian Braga, você vai em cima. Vai em certo? cima. O nome é meio raro, né? Não é tão difícil. E o telefone para contato? Olha, eu não trabalho, você não eu tá não estou na trabalhando ativa? profissionalmente, né? Eu estou mais fazendo isso, mais uma questão de um registro histórico mesmo. Você não está na ativa no momento? Não, nesse momento nós não estamos com esse espírito. Agora, com essa produção que houve dessas 8 músicas, talvez a gente consiga imaginar de produzir algum evento ao vivo, evento palco, especial, pelo menos um. Uma coisa, mas é como nós eu... esperamos ansiosamente que você tenha um pouco de, como é que se diz, energia ainda, gás, né? Um pouco de energia para realizar um evento, para lançar dignamente esse trabalho, sabe? Porque eu acho ele muito importante para a nossa comunidade, e essa geração da década de 90 para cá não conhece esse trabalho. Porque a gente e jovens, até adultos mesmo. Eu recentemente fiz um curso de licenciatura em música, e a gente amadurece algumas coisas, e a música a música não é só música e melodia e letra, né? É verdade. Mas também a música tem muita estética, tem muita coisa. Então a música que eu produzo não é uma música, não dá para, tem que ser um rock and roll, faço um pouco uma coisa de rock and roll. Então ela requer recursos, sonorização. Então se você faz uma coisa que não vai dar o retorno estético que a música música pega, não vai dar o impacto, você termina ficando num processo que não atinge o objetivo. Então, nessa coisa dessa participação agora na Aldir Blanc, aqui na prefeitura, que nós produzimos esses trabalhos, tem um trabalho interessante. Eu acho que dá para a gente produzir um evento de 2 horas, de 1h30, um show redondo. Maravilha. Para realmente dar um impacto que o trabalho merece. Não é você ir para fazer um trabalho de qualquer jeito. Isso não tem esse objetivo. Tá legal. Então, eu quero deixar agora as suas considerações finais e que você possa voltar aqui em outro momento, quando for fazer esse show de lançamento mesmo, de impacto, né? Peço aí o apoio do secretário de Cultura, Municipal de Cultura, o Zeca, né? O secretário, né, de Cultura, para ver se a gente realiza esse projeto do lançamento desse trabalho maravilhoso. Madian Braga é um artista da terra que já produz e produziu muito durante muitos anos. Além da banda, você não falou da banda Aratocã, moço, tá? Você acha que eu esqueci da banda Aratocã? Fala um pouquinho aí da Aratocã, moço. Não, a banda Aratocã tem a história daquele processo de 1900... O primeiro... A banda Aratocã é do processo daquele festival da Rede Tupi, né, em 79, 80. E nós resolvemos vir para Araguaína, nós tentamos fazer um caminho de volta para criar uma base para poder retornar, mas era a ideia de um conjunto quase autoral, que eu tive um Chaguinha como guitarrista, eu tive também a ousadia de trazer pelo menos uma ideia do trio elétrico, eu trouxe guitarra baiana para cá. É uma banda tocando, tem um capítulo interessante para outra história, interessante na história da Araguaína, sim. Então eu agradeço a sua presença e volte sempre que precisar.
nosso espaço está aberto para você, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu acho que é importante esse tipo de espaço, né? Porque nós precisamos, eu estou como presidente da Associação Cultural, uma das coisas que eu vou fazer já em breve, vou tentar fazer uma movimentação da música autoral em Araguaína, que está realmente muito desmotivada, né? Certo. E hoje, com a questão das redes sociais, o universo da rede social é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é aberto. Então, você joga uma coisa, você vê a Ana Vitória nunca tocou num bar em Araguaína. Nunca tocou no boteco. No boteco é fama mundial, né? Premiada mundialmente. Ganhou o Grêmio já duas vezes. Nunca tocou no boteco em Araguaína. Então, esse é uma coisa que eu estou querendo fazer imediatamente na Associação Cultural, é criar esse movimento. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, estamos encerrando o programa Chega Mais desta semana e quero mandar um abraço a todos os amigos telespectadores e divulgue mais em todos os bairros de Araguaína, todos os sábados, a partir das 11h30 às 12h30, o programa Educativo e Cultural de Araguaína para você, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima semana, Deus quiser. Quero agradecer ao Madian Braga, presidente aí da Associação, né, de Músicos aqui de Araguaína, e também cantor e compositor e produtor cultural. Nós queremos agradecer sua presença e deixando aqui para você que quando precisar, estamos aqui à inteira disposição para divulgar seus trabalhos. Hoje ele falou um pouco sobre a história da música araguainense e também sobre o seu CD Existencial, que ele lançou agora recentemente, uma regravação do seu vinil lá na década de 70. Ok? Muito obrigado. E para estrear esse bloco, nós iremos hoje conhecer a história de uma pioneira de Araguaína, em memória, né, que ela já se foi devido à Covid. Infelizmente ela não está mais no nosso meio, mas a pioneira, a pioneira Josefa Dias, tá? E agora vamos relembrar um pouco de como começou a história de Araguaína, a primeira família que começou a povoar aqui nessa região, ok? Vamos lá com a Josefa Dias. Bem, nós estamos aqui com a pioneira, a dona Josefa Dias de Brito, e vamos conversar um pouco com ela sobre tempo antigo, antigamente, quando a sua família veio desbravar aqui a região norte, extremo norte de Goiás, né? Dona Josefa, fale um pouquinho sobre a senhora, sua família, quando a senhora nasceu, seu pai, sua mãe. Eu sou, graças a Deus, para mim foi a maior felicidade de eu ser criada com meus pais, Manuel Dias de Oliveira, Maria Brito Marinho. Inclusive, meu pai ficou na fazenda velha Boa Esperança, que era de Antônio Dias Ribeiro, passou para Anacleto, que era o pai do meu pai, Manuel Dias de Oliveira. Então, ele ficou até a idade de 88 anos, que ele faleceu, 88 anos. Aí, depois da morte dele, desmoronou toda a casa velha, que era por lá, está hoje ainda, o povo conhecendo aquela casa velha feita pelos escravos. Hoje não tem mais nada lá. Não tem mais nada lá. Inclusive um pé de manga, que tem esse pé de manga que foi meu bisavô Antônio Dias que plantou. Aquela manga comum, que o povo chama manga de porco, o povo chama. Tá lá o pé de manga ainda, com mais de 100 anos de plantado.
Foi o que restou, né? Foi. Do patrimônio. O patrimônio de lá. Certo. E pelas informações que seu pai falou sobre o Anacleto, né? Anacleto. E sobre o Antônio Dias Ribeiro, fala sobre o primo dele, o André, né? André que veio Dias Ribeiro, também. André Dias Ribeiro e José Dias Ribeiro, Isso. que eu nem sabia que tinha mais 2 irmãos, que eu vim saber agora um dia desse, que tem Teófilo e... É o nome do outro. Cassimiro. Cassimiro Dias Ribeiro. Olha, Cassimiro. Cassimiro Dias Ribeiro e Teófilo Dias Ribeiro, que eu não sei, esses 2 irmãos, eu não sei para onde esse povo se destacaram, que até hoje eu não estou sabendo, porque eu vim saber agora que tinha, porque eu sabia dos 2, porque permaneceram no Mato Verde. Que a Fazenda Mato Verde também foi uma fazenda registrada verde. É a segunda, né? É, a segunda foi. Olha, está começando a se pingar. Bem, estamos iniciando uma entrevista com a Josefa Dias de Brito, uma pioneira aqui da nossa cidade e da região. Ela vai falar um pouco sobre as origens da sua família desde o tempo do período colonial, em meados do século XVIII, com a chegada do Antônio Dias Ribeiro, seu bisavô. Dona Josefa, fale um pouco aí sobre o seu bisavô, seu Antônio Dias Ribeiro. Quando ele veio da Bahia? Exatamente. Ele se deslocou da Bahia, veio para o Maranhão. No Maranhão ele casou-se com Maria Ferreira da Silva. Lá construiu a fazenda Boa Esperança. Lá tiveram 3 filhos. Maria Ferreira da Silva e Benedito e Crispim. E lá ele veio em procura de terras aqui no norte de Goiás, encontrou esse lugar que ele aceitou hoje, hoje é Boa Esperança, que ele veio, situou, deixou um vaqueiro, deixou o casal de gente na casa e voltou para o Maranhão. Quando chegou, os índios tinham atacado a casa e tinham matado o casal de gente. Aí se revoltou-se e foi lá e pegou gente, naquele tempo matou índio demais. Tanto que, inclusive, vou até dizer o lugar que ficou o lugar. Sim, quais os principais lugares onde confronto, de guerra que eles tiveram? O primeiro lugar chama-se Espaiafate, onde eles atacaram os índios, que correu para todo lado. Hoje tem o nome de Espaiafate, onde os índios deixou uma trança de cebola. Ficou hoje, o lugar hoje, Cebola até hoje. O nome do córrego, né? O nome do córrego. Córrego Cebola. Cebola, que hoje existe muita gente lá. Certo. Existe também, onde mataram o capitão do índio, ainda hoje tem o Morro do Capitão, chamado... O Morro do Capitão, muito famoso. Saíram mais na frente, lá mais perto de Babassulândia, tem um lugar por nome Matança. Lá mataram índio demais. Lá foi o grande confronto, né? Em que os índios foram realmente expulsos da região. Da região, que eles correram nesse tempo. Porque foi um extermínio de mais de 80%, né? Foi. Esses índios foram exterminados lá. Tanto que eu mesmo, Davi ainda, foi cercado, o fundo da casa todinho foi cercado de pau a pique, assim, negócio de 2 metros de altura para índio não passar. Ah, ele fez uma barreira. Fez a barreira de pau ao redor da casa. Proteção contra os índios. Contra os índios. Lembro disso demais. Realmente. Ainda hoje tem lá, ainda hoje. Já tem um pouco. Tem. E fala um pouco sobre como ele era com os filhos, com os escravos, assim, a relação dele. Como ele tratava esse pessoal? Os escravos, eu vi dizer que com os escravos ele era muito mal. Né? Muito mal com os escravos. Castigava demais. Inclusive, esse povo mais velho me falava que ele disse uma palavra um dia com o índio, eu não sei o que significa, revoltou-se tanto, que ele pegou um canivete e cortou a barriga e caiu no chão. Ele morreu, sabe isso?
Não. Pois não, isso existiu. Eu ainda conheci, falo assim, eu digo, lá em casa tinha um banco que dava assim, um palmo de largura, pegaram esse banco, botaram essas pernas, disse que de amarrar os negros, batia No depois, tronco, né? Tinha um tronco, castigo. batia aí em cima desse banco que amarravam eles e batia. Disse que aí depois que iam botar coisa de sal nas costas, que até Água de passavam sal. assim, botar água de sal nas Nossa. costas. Índio sofreu demais naquela época. E me diga uma coisa, a relação dele com a esposa, como era? Ele era muito cruel assim com os filhos. Até meu avô na época também era. A criação era rígida, né, dele? Era. E com a esposa dele, como é que era? Também era de ser do jeito dele. Era submissa, né? Era, Aí. era. Tinha que fazer tudo que ele mandava. Tudo do jeito dele. A história que eu vejo falar. Tanto que por isso que ele se separou da esposa. Porque E eu ouvi falar que o padre, com João Lima, fazia desobriga por lá, né? o padre, era muito amigo dele. fazia, mas na época de meu avô Anacleto. O padre João, já na do época de meu avô Anacleto, que o padre João era padrinho do papai, que era meu Manuel Dias de Oliveira. Era o padrinho dele e ele fazia desobriga. Ele passava, o papai falava que ele passava era semana lá. Lá, né? Era. Aí vinha o pessoal de longe que vinha fazer casamento e batizado. Era semana. Era uma festa, Era né? festa. Uma festa religiosa. Era, festa religiosa. E tem alguém da família que foi o padre com João Lima casou? A senhora lembra? O papai mesmo foi o padre João que casou. E muita gente aqui da família era ele casado. Eu mesmo fui batizada, quem me batizou foi ele. Foi o padre João. Foi. Certo. E em relação a quantos filhos o São Antônio Dias Ribeiro teve? 8. Oito. Foi Né? 8. Agora eu não estou mais lembrado bem do nome. Foram 8. Somente uma mulher, né? Somente duas. Duas mulheres, né? Isidória e Mariazinha. Mariazinha. Mariazinha ela nasceu no Maranhão e a Isidória já foi aqui. Sim, teve uma dessas filhas dele que parece que se envolveu com um dos seus escravos, né? Não sei, o povo e fala isso. Pedro, era o Pedro, parece. Não sei. Tal de Pedro, Eu vi falar. muita confiança dele, Pois é. que começou a namorar com ela e tal, e ele ficou sabendo e deu um castigo muito severo nela. Né? Foi. Aquela questão lá do tronco, da formiga de fogo, né? Colocou os pés. Foi Como assim. foi aquilo? Ela ficou gestante, ele deu uma pisa nela que ela abortou o filho. Ah, Fez ela casar com o nego escravo, que ela não queria, com o nego Mateus. então não era ele que era o pai da criança, não. O nego Mateus não era o Mateus. Não. Aí ele fez ela casar com ele, que ela não queria o casamento. Foi. Tinha que casar com ele. Aí ele casou, foi muito cruel para ela. Ele era ruim também. Muito mais. Dizem que ela estava deitada numa rede, ele vinha com um facão, cortava a corda da rede para ver ela cair. Nossa. Então ela tinha esses filhos dele, mas depois ela largou ele, porque naquele tempo o povo ficava tanto assim na salvação, que ela dizia que se morresse enxergando o Mateus, sabia que não se salvava. Ela separou dele, Porque senão não ia pro céu. senão não ia para o céu. E ela foi para casa do irmão dela, do Chiquinho Dias, que era o mais novo do filho do Antônio de Ribeiro, o mais novo. Tanto que ele, quando ele separou da mulher, ele levou ele para lá hoje acho que é Miracema, não sei onde ele ficou. Exatamente. E como foi a questão da separação? O motivo principal da separação do Antônio de Ribeiro com a esposa dele? Muito bem, o bloco que nós criamos agora, Arésio Soto, de volta ao passado. Nós hoje fizemos a apresentação do primeiro capítulo da grande história da pioneira Josefa Dias, da família Dias, de Antônio Dias Ribeiro, o primeiro coronel que situou fazenda aqui na região, certo? E nós, no próximo sábado, iremos novamente colocar o segundo capítulo, ok? Fique ligado na sua TV e divulgue aos amigos, tá bom? Agora você vai conhecer a história da nossa cidade no vídeo de verdade, ok? Então, tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima.